Oi gente, sou Pedrito Martim e bem-vindos a outro vídeo desse canal. Por favor, se inscrevam, comentem, likeiem, porque não estou crescendo e meus vídeos não estão tendo muita retenção. Mas hoje eu vou fazer um vídeo diferente, porque preciso mais views. E aí eu vou fazer um react de um vídeo da minha crítica de cinema favorita do mundo, né? Adoro a Isabella Boscov, acho que é a melhor no seu trabalho. E tipo assim, cara, eu preciso que vocês assistam ela. Como a maioria dos brasileiros, ela viralizou no começo deste ano e eu, como os brasileiros que gostam do cinema, comecei a assistir seus vídeos e, bom, acabei tendo um binge, um cringe, uma adição, comecei a ficar doido por ela e, bom, ontem eu vi que ela fez uma crítica do filme Pinóquio, do Guillermo del Toro, um dos meus diretores favoritos do mundo. E considerando que eu assisti o filme e que tenho muitas coisas para comentar, acho que é perfeito fazer um react dessa crítica, tá bom? Desculpem qualquer coisa, é a primeira vez que estou fazendo este vídeo assim, então vamos lá. Eu costumo dizer que trabalhar com animação é um sacerdócio, porque é uma forma de arte tão intensamente laboriosa que ela exige não só que quem trabalha com ela tenha paixão, mas tenha também a paciência de um monge medieval. E se a animação em geral é um sacerdócio, a animação em stop motion é mais do que isso. É o trabalho de um santo. Como o Guilherme Antes de entrar para falar de Guillermo del Toro, vocês podem notar que a Isabella Boscov consegue ser mais elegante que o filme, né? As críticas dela conseguem ser muito educadas. Obra de arte, obra-prima, santo. Está comparando a animação com religião. Tipo, esta mulher é absurda. E concordo. A animação é muito difícil, é muito cara. E stop motion, que eu não gosto muito, mas realmente todo mundo sabe que precisa de muito tempo, né? Porque você precisa de um bonequinho e você tem que ir movimentando ele em vários takes. Continuamos. é mesmo um fofo. Eu não tenho a menor dificuldade em incluir ele nessa categoria de pessoas. Ela já conheceu Guillermo del Toro, ela já fez uma entrevista com Guillermo del Toro e ela falou que ele é extremamente fofo, é fofura 100%. E várias pessoas já falaram isso para mim. Eu lembro que conheci uma amiga quando morei em Barcelona há 6 meses, que conhecia alguns, ela era de boa família, ela conhecia várias pessoas famosas e conhecia um cara que conhecia Guillermo del Toro e falou que o cara é uma pessoa super humilde, super simples. Tudo que Isabelle falou é verdade. Olha, ele passou 10 anos com o Pinóquio dele, que acaba de estrear na Netflix, totalmente planejado, com storyboard todo decupado, o roteiro, demonstrações práticas de como os personagens seriam animados, como os cenários seriam feitos, batendo à porta de estúdio em estúdio, esperando que alguém aprovasse essa paixão da vida dele. Mas para os estúdios de animação, o stop motion não é compensador, justamente porque o trabalho que ele exige é tão insano, é tão longo, é tão difícil, que os dividendos não compensam. Tá gravando, gente. O que eu queria falar para vocês é isso. A animação na América Latina é tão difícil, acho que ele foi para vários lugares gringos, mas não conseguiu. Felizmente, ele conseguiu que a Netflix aprovasse o projeto dele e conseguiu tirá-lo do papel também, o que não é pouca coisa. O resultado Antes de falar do resultado, acho que esse é um exemplo perfeito de porque eu adoro Netflix. Gente, eu sei que tem gente que odeia streaming service, que tá falando que tá destruindo o cinema, e é verdade, se as pessoas começam só a assistir filmes no streaming, o cinema tradicional vai ser completamente destruído. Porém, a Netflix, a Amazon Prime, todas estas coisas, a Disney Plus, Star Plus, toda essa porra de streaming service está ajudando muito artistas criativos, porque os estúdios grandes já não gostam de investir em projetos como Pinóquio de Guillermo del Toro. A gente tem que ser muito grato com a Netflix, porque muitas pessoas que não poderiam mostrar outros projetos, mostrar os projetos artísticos, sem a Netflix não conseguiriam fazer. E o caso do Guillermo del Toro, cara, a gente não teria Pinóquio se não fosse pela Netflix. E a Netflix está apostando muito em artistas latinos, né? Principalmente nos que já são famosos. Guillermo del Toro agora lançou Pinóquio, Alfonso Cuarón lançou esse filme Roma, mexicano muito famoso, Alejandro González Iñárritu, que é outro incrível, né, que dirigiu o Leonardo DiCaprio na interpretação do Oscar, ele agora vai lançar um filme biográfico. Então, gente, adoro a Netflix, adoro. E eu sei que Fernando Meirelles, um diretor brasileiro que eu adoro muito, ele vai fechar ele já trabalhou com a Netflix no filme dos Dois Papas,
e agora ele vai fazer outro projeto. Não lembro muito bem os detalhes, mas, cara, adoro a Netflix. Obrigado por financiar Pinóquio. Agora vamos voltar com o resultado. Acho que ela queria falar sobre qual é a opinião dela. A obra-prima do stop motion. E é também um Pinóquio que não é mais uma história infantil propriamente. É uma narrativa muito adulta, muito madura, sobre um dos contos que eu acho mais cruéis de todo o cânone das histórias de fadas, dos contos infantis e das fábulas. É cruel porque trata da rejeição de uma criança por não ser aquilo que o pai dela espera, por não ser a criança certa, por não ser o que ele tinha sonhado, e eu não posso imaginar desvantagem maior para começar a vida do que essa, ser descartado. E neste Pinóquio aqui, o Guilherme Del Toro volta às origens do conto do Carlo Collodi. Faz algumas alterações nele, das quais eu vou tratar mais adiante, mas esse cerne da rejeição da criança que não é amada, que não é querida, que não é desejada, isso está lá na íntegra. E é uma narrativa muito mais madura também, a partir do próprio desenho deste Pinóquio. Aqui a gente não tem mais aquele boneco que é quase um menino mesmo, como era no desenho clássico da Disney de 1940, ou do Pinóquio também deste ano com o Tom Hanks, que está na Disney Plus e foi dirigido pelo Robert Zemeckis. Mas aqui a gente está em outro patamar, em outra categoria muito diferente de realização. O Guilherme Del Toro, primeiro, é um cineasta que, por excelência, compreende a beleza daquilo que os outros consideram monstruoso, aberrante ou inaceitável. Todos os filmes dele se detêm sobre esse tema, todos. E, segundo, Pinóquio é muito importante pessoalmente na vida dele. Ele diz que ele foi um menino muito introvertido, que nunca conseguiu se colocar em meio às outras crianças, nunca sentiu que fazia parte de grupo nenhum, e o Pinóquio para ele era um objeto de identificação. Foi quase um avatar para ele. E a mãe dele, em quem ele era muito ligado, deu para ele vários bonecos de Pinóquio ao longo da vida. Ela é tão importante para ele e ele fez esse filme sempre pensando nela e ela morreu um mês antes do filme ficar. A Isabelle Boscovi vai falar da morte depois, mas as pessoas que conhecem o trabalho do Guillermo del Toro há muito tempo sabem que ele tem duas obsessões. Primeiro que são os monstros, o que ela falou. A Isabelle sabe tudo, cara. Ele adora monstros e ele virou famoso por isso, porque ele conseguiu que uma geração nova como a minha começasse a ver os monstros, para as pessoas que assistem os filmes dele, né? A gente começasse a ver os monstros não como monstros mesmos, mas como criaturas. Criaturas. São boas, são ruins, não importa. Criaturas. Não necessariamente tem que ser uma coisa desastrosa. E segundo a morte, né? Fico triste com essa história de que ele queria mostrar o filme para a mãe e a mãe morreu antes da estreia, né? É muito fatal. Muito... E estrear. A gente tem aqui, então, emoções profundas, traumas de infância, memórias afetivas intensas em jogo na versão dele. O que é algo que se casa perfeitamente com um conto que originalmente é uma espécie de mergulho no inconsciente mesmo. Todos os contos de fadas e todos os contos infantis têm essa característica de ser uma manifestação da psique, mas eu acho que Pinóquio talvez seja o conto em que isso aparece de maneira mais evidente, mais flagrante. Um casamento perfeito, portanto, e é um casamento perfeito também porque o Guilherme Del Toro é um cineasta totalmente visual e muito, mas muito ligado no desenho, na concepção das criaturas dele. Ele é um sujeito que constrói mundos de fato de dentro para fora. Esses mundos irrompem de dentro dele. Não vejo melhor exemplo do que isso do que o filme que eu considero obra-prima da carreira dele, que é O Labirinto do Fauno. Antes de falar, primeiro tá gravando, gente, fico meio preocupado. O Labirinto do Fauno e Labirinto del Fauno é um filme espanhol muito famoso. Acho que também tem um pouco de orçamento mexicano, mas é uma história na Espanha, né? É a história de uma menina na ditadura, sabe? Na época do Franco, né? Ditador que ficou lá por 40 anos. E ela começa a ter sonhos e ela vai neste mundo de criaturas. Cara, esse filme lembro muito no ano 2005, quando saiu, que virou um fenômeno.
um fenômeno nos países hispanos. Eu lembro que meus amigos, a gente tinha que 9, 10 anos, assistia o filme. Por isso falo, como ele conseguia fazer que filmes tão fortes, né, que falavam sobre fascismo, que falavam sobre ditadura, que falavam sobre morte, porque ele fala muito da morte, que fala sobre esse tema das criaturas, do fauno, que a gente criança consiga entender toda a mensagem do filme e ao mesmo tempo ficar loucos, doidos, surtados pela criatividade desse homem. É um homem absurdamente inteligente. Esse é um dos encantos dela. A gente vê imaginando o como fazer. Um trabalho recente que, para mim, é um dos meus favoritos da vida, já citei ele em outras ocasiões, é Kubo e as Cordas Mágicas. Muito. Eu nunca assisti Kubo e as Cordas Mágicas. Eu não gosto muito de stop motion como a Isabelle Boscovi. É uma coisa que eu gosto dela e que ela consegue gostar coisas porque está no outro nível, né? Para mim, stop motion às vezes pode ser um pouco perturbador, né? Como tanta bonequinha. Porém, eu vou assistir esse filme porque ela está indicando. Vou assistir. Praticamente saiu de um estúdio, na verdade, de um ateliê de animação muito pequeno e muito interessante, que é a Laika. E esse aqui saiu todo da imaginação, da persistência, da obstinação, da obsessão do Guilherme Del Toro. Para vocês terem uma ideia, ele trabalhou aqui com 60 palcos de som simultaneamente. Palco de som ou soundstage é como a gente chama o set de filmagem, o lugar em que uma cena é filmada num estúdio. A razão disso, cada set rendia, depois de um dia inteiro de trabalho nele, com sorte, uns 2, 3 segundos de filme. Se ele fosse trabalhar só com 1 ou 2 ou meia dúzia, esse filme aqui teria saído lá por 2040. Como isso não atendia aos interesses dele nem da Netflix, obviamente, ele optou por trabalhar com 60 equipes, 60 câmeras, 60 sets, todos os dias, ao mesmo tempo. É um trabalho de coordenação monstruoso o que ele fez. E vocês vão ver nas cenas de making of que tem aqui nesse vídeo como é fascinante a animação stop motion. Para cada segundo de filme, cada boneco tem que ser movido 24 vezes, o correspondente a 24 quadros. E a gente tem aqui uma profusão de personagens em cena, interagindo, falando, e de cenários, aliás, belíssimos. Uma coisa, tô cortando, desculpa, mas o que acontece é, eu lembro que eu assisti o filme depois de que a Isabella Boscovi fez a crítica, né? Eu primeiro assisti a crítica e depois fui assistir o filme, que adorei. Que depois de que ela falou isso sobre os 24, os 2 segundos 24 takes, né? Que você precisa movimentar o boneco 24 vezes, eu fiquei chocado, porque tem tantas cenas que eu ficava pensando, cara, imagina cenas dos personagens caminhando, sabe? Que não são necessárias. Eu moro em Alphaville e domingos sempre tem esses carros absurdos, né? Desculpem, gente. Assistam meus vídeos, se suscrevam, porque aí posso ter dinheiro e com isso posso comprar equipamento, né? Obrigado. Mas, voltando para o filme de Pinóquio, tem tantas cenas que são desnecessárias em falas, mas muito importantes para entender o mundo, né? Então, por exemplo, essa cena que ela mostrou do macaco caminhando, cara, é o macaco só caminhando, a gente não sabe nada. Ele podia tranquilamente ter tirado essa cena para evitar muito esforço, né? Porque imagina quanto tempo eles demoraram. Mas Guillermo é obsessivo. E ele gosta de mostrar essas coisas. Ele, como ela falou, muito visual. Muito visual. E concordo. Os cenários são lindíssimos. Torna muito interessantes as circunstâncias dessa perda nessa versão dele. Ela acontece durante a Primeira Guerra Mundial. E este Gepeto mergulha não só na tristeza, como é comum nas adaptações de Pinóquio, mas também na depressão, no alcoolismo, na fúria. E é Enquanto confio que continua gravando. Continua gravando, continua. É verdade. Duas coisas para ressaltar que ela não falou muito. Primeiro, o filme está na Itália, né? Italiano. A história italiana. E acho que porque Guillermo del Toro é mexicano, ele conseguiu dar muita atenção para o catolicismo, que é uma coisa que as versões americanas esquecem. Esquecem de mostrar a igreja, esquecem de mostrar padre, esquecem de mostrar Jesus Cristo, esquecem. Os italianos, na época, ainda nos pequenos povos são, mas eram muito religiosos. E o fato do Guillermo ter colocado todo esse tema de milagre, tem pessoas rezando o tempo todo, orando, para mim foi épico. Tipo assim, ele chegou onde eu queria chegar. E a segunda coisa também é que, como ela falou anteriormente, Pinóquio não é um filme para criança, é um filme bem adulto. Na verdade, acho que todos os filmes animados têm muitas mensagens que podem ser úteis para os adultos.
Porém, este aqui fala de alcoolismo, fala de dor, fala de fúria. Finalmente, a gente pode ver o luto na sua expressão mais crua, porque acho que os outros filmes sempre esqueciam essa parte, né? Mostravam uma pessoa só triste, mas o Geppetto, nesta versão do Guillermo, não é triste, é extremamente irritado, extremamente ressentido, extremamente violento consigo mesmo e com os outros. Amei, amei isso, porque mostra perfeitamente, realmente, como é uma pessoa com dor. O dor não é só tristeza, não é só depressão, também é violência. O dor é violento, o dor nos obriga a ser violentos com outras pessoas e com nós mesmos, né? Interessante. Em fúria e num estupor alcoólico, Uhum. que anos depois dessa perda e ainda completamente inconformado com ela, ele constrói esse boneco, que tem um rosto e uma cabeça, mas pernas e braços que são quase que só gravetos mesmo. É um design muito diferente do habitual e eu achei muito interessante. Outro design que eu achei lindo é o do grilo falante, que aqui é um inseto mesmo. Não tem aquela qualidade antropomórfica com que o grilo é normalmente representado. Olha, tudo aqui é diferente. A fada azul não é uma fada, é uma criatura que tem uma gêmea que é uma esfinge e aquele macaquinho que é cruelmente explorado no circo do Volpe, para o qual ele também é sequestrado. E o Del Toro escolhe trabalhar não só esse tema muito doloroso da criança que não é aceita, o Geppetto diz para ele a certa altura que ele é um fardo na vida dele, como ele trabalha também no vilarejo em que o Geppetto mora, o tema da aversão a tudo que é diferente, do medo que se transforma logo em ódio e perseguição. Combina isso a um outro tema que é muito atual, porque este Pinóquio aqui dele nasce durante a ditadura do Mussolini na Itália, e como se não bastasse, ele ainda... Cara, o importante é isso. Ele mostra o Benito Mussolini, ele mostra o fascismo, e é interessante porque você assistindo o filme, você... Eu lembro anos atrás, a gente ficava pensando, nossa, na época era terrível, né? Que terrível que foi na época da Segunda Guerra Mundial. Mas hoje, assistindo esse tipo de filmes, a gente fica pensando, nossa, o mundo está voltando para isso. É muito interessante esse tema. E também no tema da guerra, né? Eu acho que o primeiro Pinóquio que realmente fala da guerra. Então é interessante ver pelos olhos de uma criança, que é o personagem do Pinóquio, ele entender o que está acontecendo, a guerra é boa, a guerra é ruim, é legal, não é legal, a causa é justa, não é justa. É interessante esse tema. Adorei o filme por isso, adorei porque consegue dar pra gente essas causas e esses problemas do jeito muito inocente, sabe? Muito inocente. Mergulha no tema da mortalidade. E em qualquer momento que a gente escolha congelar a imagem, a gente vai ver a perfeição da animação, a perfeição do trabalho. O Guilherme não deixou nem tirarem o pó dos sets, porque ele queria essa textura, ele queria que essa sensação de algo real, algo vivo, ficasse impressa no filme dele. Para mim, na beleza, na estranheza e no quanto tem de pessoal do realizador no filme, este Pinóquio do Guilherme Del Toro só tem um outro Pinóquio à altura dele. Sério, é o Pinóquio estranhíssimo do Matteo Garrone, lançado 2 anos atrás. Esses são dois Pinóquios que não se parecem nem entre si, nem com qualquer outro Pinóquio que a gente conheça. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Antes de acabar o vídeo, eu queria falar para vocês que este filme, Pinóquio, foi o primeiro, e por isso agradeço a Isabela, porque eu não ia assistir, porque, cara, muito Pinóquio. Eu gosto do Guillermo del Toro, mas como eu falei, não gosto de stop motion animation, não gosto desse tipo de animação, mas eu chorei com o filme. Eu chorei, porque fala muito bem da morte, não muito bem, mas fala muito da morte, e de um jeito muito respeitoso, e o final é desgarrador. O final é triste, para mim foi triste demais. Não é triste, mas é triste demais. Um tema que se fala aqui, que não lembro que falaram em outros filmes, é o fato que o Pinóquio, como não é criança de verdade, como é feito de madeira, ele é imortal, né? Ele nunca vai morrer. E tem essa questão, como se vale a pena ter uma vida eterna ou não. E tem uma frase de um espírito, né, que ela fala que é Esfinge, que é o espírito da morte, que fala para ele: a vida é cheia de sofrimento. Uma vida eterna é uma vida cheia de sofrimento. Não lembro se era assim. Ah, não, não. Não lembro.
Era uma vida é cheia de sofrimento. Vida eterna é eterno sofrimento. Lembrei. E, gente, este ano eu perdi meu cachorro cara, e perdi meu cachorro porque adotamos e ficou 6 meses com a gente, um ano, mas ele era muito velho e morreu. E é isso. Tipo, Pinóquio e Guilherme conseguem fazer isso comigo, né? Lembrar essa merda, chorar pra cacete. E é por isso que esse filme, pra mim, sempre dou qualificação neste vídeo, é um 11 sobre 10. E a Isabella Boscov é um 20 sobre 10, né? Porque ela é absurda. Vocês podem notar que ela tem uma elegância, uma classe, um jeito de ser admirável. E desculpe minha enrolação, mas eu queria ser o mais espontâneo possível e quando sou espontâneo não dá certo. E por favor, se inscrevam no vídeo, tudo que ela falou para meu canal, Pedrito Martins. Nos vemos próxima semana, gente. Tchau, tchau.